Boas, malta! Mais uma questão da nossa Zona Nerd, questão da prova de 2018, segunda fase, uma questão de indução eletromagnética. Indução eletromagnética está sempre presente na nossa prova de exame nacional e costuma ser questões que os alunos têm uma certa dificuldade. Por que, Vicente, você diz isso? Porque é um assunto que você tem que ter uma certa abstração e também é necessário que você aprenda a teoria da forma correta. Você tem que aprender aquilo no detalhe, ok? E você, aluno do Learning Academy, não tem o que reclamar porque eu expliquei isso no detalhe. Eu dei essa aula, ó, papinha na boquinha do neném, tá bem? Vai lá, assiste a aula se tiver com dificuldade, mas vamos aqui comigo. Uma bobina encontra-se imóvel numa zona do espaço onde existe um campo magnético uniforme. Você sabe que o campo magnético uniforme, as linhas de campo, elas são o quê? Paralelas entre si e equidistantes, mostrando que a intensidade do campo ele é o mesmo em qualquer ponto do espaço. Os planos da espira da bobina são paralelos entre si e fazem sempre o mesmo ângulo com a direção do campo magnético, ok? Fazem sempre o mesmo ângulo com a direção do campo magnético. Quer dizer, essa espira é um conjunto de... ou essa bobina, né, é um conjunto de espiras e elas estão todas paralelas entre si. Ou seja, é a nossa bobina tradicional, onde as espiras estão todas paralelas entre si. Não tem nenhuma novidade aí. Agora ele quer saber o seguinte: qual deve ser a amplitude do ângulo entre o plano da espira e o campo magnético? Olha só, o ângulo entre o plano da espira e o campo magnético para que o fluxo magnético através da bobina seja máximo. Ora, eu sou agora a nossa bobina, eu sou a bobina. Aqui, ó, tem um campo magnético passando daqui para cá, Então, eu sou uma bobina. Então, para que o fluxo seja máximo, como é que eu, plano da espira, tenho que estar? Eu tenho que estar assim, tenho que estar inclinadinha ou tenho que estar assim? Então, ó, esse plano da espira, que sou eu aqui, o plano da espira tem que estar virado todo para a área do fluxo. Portanto, o plano da espira forma com as linhas de campo magnético um ângulo de 90 graus. Aí você olha para mim e diz assim: Vicente, mas quando o θ é 90, o fluxo é zero. Eita, é porque você não está entendendo direito a pergunta. Olha só. Eu tenho aqui uma espira e essas espiras estão formando uma bobina, ok? Existe um vetor aqui, que é o vetor normal, vou botar até ele para cá. Existe aqui um vetor normal, que é esse, e esse vetor normal forma um ângulo de zero com o campo. E aí na fórmula do fluxo magnético é BA cosseno, aqui seria cosseno de quanto? Cosseno de zero. Ou seja, quando o ângulo é zero, o cosseno de zero vale 1 e, portanto, o fluxo é quanto? O fluxo é máximo. E quanto é esse fluxo máximo? B vezes A. É o fluxo máximo, B vezes A. Agora, ele não quer o ângulo entre a normal e o campo, porque senão a resposta seria zero. Ele quer o ângulo do plano da espira com o campo. Esse ângulo aqui é 90 graus. É como se eu fosse o plano da espira e eu estou aqui formando 90 graus. Aqui eu formo 0 grau. Lembrando que quando eu estou assim, o plano faz 90, mas o campo faz 0 com a normal, como eu acabei de mostrar aqui. Portanto, essa resposta aí é 90 graus. Agora, ele quer fazer o seguinte, ele me deu um gráfico de campo magnético em função do tempo. Opa! Ele me deu um gráfico de campo magnético em função do tempo e vamos ver o que é que ele quer de você. Ele deu o gráfico, ó, do B em função do tempo, O B, então, aumenta, depois o B fica constante, depois o B diminui, ó. O B diminui lentamente. Aqui é o T,
aqui é o B, ok? Beleza? Então, agora ele quer saber o seguinte, no intervalo de tempo, B varia com o tempo de acordo com o gráfico. Qual o esboço do gráfico que pode representar o módulo do fluxo magnético que atravessa a bobina em função do tempo de 0 a T1? Então, ele quer o gráfico do fluxo magnético, mais precisamente do módulo do fluxo magnético, ou seja, ele não quer nenhuma parte no negativo aqui, em função do tempo. Então agora eu vou ver o seguinte, como é que o fluxo magnético ele varia? O fluxo magnético ele varia de acordo com essa expressão, BA cosseno de θ. Ora, se a área não muda, se o θ não muda, ele está dizendo que é para manter no fixo, e eu estou variando a intensidade de B, eu vou variar a intensidade do fluxo. Como essa relação é uma relação direta, tudo que acontecer com o campo vai acontecer com o fluxo. Moral da história, os gráficos são no mesmo formato. O campo aumenta, o fluxo aumenta. O campo é constante, o fluxo é constante. O campo diminui e o fluxo diminui. Portanto, a resposta correta é a letra D de doido. Mas você sabe que eu não vou parar na letra D, porque agora eu quero o gráfico da força eletromotriz induzida, o módulo da força eletromotriz induzida em função do tempo, e quero também o gráfico do módulo da corrente induzida em função do tempo. E agora eu quero ver se você entendeu mesmo. O que é que a gente viu? Que no gráfico de fluxo em função do tempo, o declive, ó, nesse gráfico aqui, a gente falou isso na aula várias vezes, o declive é igual ao quê? A força eletromotriz. Ou seja, se o declive é igual à força eletromotriz, o que é que isso significa? Se eu tenho um declive constante, significa que a força eletromotriz é constante. Então vai ser uma coisa aqui, beleza? Pronto. Depois eu tenho um fluxo constante. Se eu tenho um fluxo constante, a força eletromotriz é 0. Tá aqui. Depois eu tenho um fluxo que diminui, ou seja, eu tenho um fluxo que diminui também como uma reta, portanto o fluxo também vai ser constante. Eu só quero saber o seguinte, vou botar esse fluxo assim, maiorzão, vou colocar ele do mesmo tamanho do outro ou vou colocar ele menor? Eu tenho três opções aí para ele. Ou seja, ou esse fluxo, essa força eletromotriz é menor, ou ela é no mesmo valor, ou ela é maior. O que é que vai definir? É exatamente o meu declive. Observe que esse declive é maior do que esse. Se você olhar para a figura, esse declive aqui é muito mais acentuado do que esse aqui. Portanto, a resposta correta, se eu pedisse o gráfico do módulo da força eletromotriz em função do tempo, tinha que ser algo parecido com isso aqui. Ok? Então, essa era a resposta, que é a resposta da letra A. E muito aluno marca a letra A. Por quê? Porque acha que a questão está querendo o gráfico da força eletromotriz no tempo. E ele não queria. Ele queria do fluxo em função do tempo. Eu é que estou complementando a questão. Agora, como é que seria o gráfico da corrente em função do tempo? É só a gente lembrar. Força eletromotriz é igual a resistência vezes corrente. Corrente é força eletromotriz sobre resistência. O que significa isso? Como a força eletromotriz é uma função aqui do tempo e a resistência ela é constante, não varia com o tempo, você está dividindo a força eletromotriz por um número e esse número não altera o formato do gráfico. Portanto, o gráfico corrente-tempo teria que ser exatamente idêntico em formato em função do gráfico de força eletromotriz tempo. É óbvio que o valor da força eletromotriz é 1, aqui eu tenho um certo valor de força eletromotriz e aqui eu tenho um valor de corrente completamente diferente, porque eu vou pegar o valor da força eletromotriz e vou dividir pela resistência. Ok, malta? Espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de questão é comum no Exame Nacional e você não pode errar. Já sabe, qualquer dúvida que tenha ficado, vai lá na nossa plataforma, tira a sua dúvida. Se tiver uma dúvida mais específica, eu posso complementar aqui. Mas, já sabe, tudo isso está escrito em detalhes na nossa aula, portanto é só ir lá e confirmar. Um grande abraço, um grande beijinho. Tchau!